Olá, seja muito bem-vindo e bem-vinda a mais um episódio do iCast. Hoje teremos um bate-papo sobre um tema que está super em pauta, NR1, que traz novidades acerca dos riscos psicossociais no ambiente de trabalho. Dessa forma, vamos conversar sobre o que ela é de fato, quais obrigações, oportunidades e impactos ela traz para as empresas e também para os colaboradores, obviamente. Ou seja, como você pode se adequar à norma e ainda gerar valor para o seu negócio. Para isso, trouxemos aqui Tati Pitt, facilitadora, mentora, psicóloga e mestre em psicologia social. Tati, seja muito bem-vinda ao iCast. Muito obrigada por aceitar nosso convite. Estou muito feliz, muito obrigada. É um prazer imenso estar aqui com vocês. E eu acredito que a gente vai ter aí um papo muito legal. Então, vamos embora. Já vou começar aqui com a primeira pergunta, tá? Então, vamos lá. O que exatamente é essa NR1? E por que ela ganhou tanto destaque nos últimos meses no cenário, eu vou dizer, brasileiro? Então, a NR1 é uma norma que fala sobre a saúde ocupacional do trabalhador. Certo. Ela já acontece há muitos anos, tá? Mais ou menos desde a década de 1970. Tá? E o que aconteceu, né, que mudou aí nesses últimos meses, e em particular ontem, ela iniciou aí essa nova normativa. Né? A gente passa a incluir no programa de gerenciamento de riscos as questões da saúde mental e os riscos psicossociais. Né? Então, a gente tem aí um acréscimo a mais de cuidado de saúde do colaborador, né, do trabalhador. E aí, se a gente for parar para pensar, né, como você falou, essa norma já existe há algumas décadas, né? E ela teve uma atualização. Uhum. Então, o que é que mudou de fato? Assim, você fala que teve uma maior atenção aos riscos psicossociais. O que é que a empresa precisa começar a observar que antes ela não observava, ou antes não estava ali em foco? Perfeito. Então, com essa inclusão, né, dos riscos psicossociais, a gente tem aí, inicialmente, a necessidade de ter uma equipe multidisciplinar. Então, a gente tinha antes uma equipe muito mais voltada para os engenheiros de segurança, Sim, os ergonomistas, né? E hoje a gente vê aí a inserção dessa equipe multi com os psicólogos, tá? Isso vem muito relacionado, principalmente, por conta de toda uma mudança, né? Principalmente pós-pandemia, pelas necessidades e pela multiplicidade que a gente tem, até geracional mesmo, dentro das organizações, né? A gente até fala assim, a gente hoje está com gerações dos 14 aí até os 80 anos, né, dentro das organizações. Então, sim, são várias gerações trabalhando juntas, né? A gente deixa de ter o PPRA, ele é substituído pelo programa, né, de gravidade de riscos, tá? Então, de gerenciamento de riscos. Então, a gente acaba tendo aí um PGR hoje que acaba contemplando essas normas, essas avaliações psicossociais, tá? E, além disso, a gente acaba integrando, né, esses riscos ocupacionais às estratégias da organização, que isso é um grande diferencial, gente. Por quê? Imagina que a gente, a partir do momento que a gente começa a olhar para a saúde e mental, né? Não só para a saúde física, mas para a saúde mental também, e para os cuidados psicossociais deste colaborador, a gente vai ter muitos benefícios, tá? E esses benefícios, eles estão alinhados todas as questões da produtividade, do engajamento, da diminuição do turnover, diminuição de absenteísmo, que são questões muito preocupantes dentro das organizações. E aí, quando você fala desses riscos psicossociais, eu imagino que você fala aí de estresse, né, ambiente de trabalho, as questões de burnout, né, que até 2021, 22 não era nem considerado, 2022, né? Isso. 2022 não era nem considerado uma doença, né, Exatamente. relacionada ao trabalho, que começou a ser considerada, e que isso trouxe muito mais luz, digamos assim, a que ambiente de trabalho a gente tem proporcionado para os colaboradores e colaboradoras no dia a dia. Né? Também entra a questão da liderança, como é que essa liderança lida no dia a dia com as pessoas colaboradoras, nível de pressão e tudo mais. Então, existe aí uma preocupação com um ambiente de qualidade de vida, talvez, né? Psicológica, de uma forma ampla. De uma forma bem mais ampla, não só ergonômica, como a gente estava acostumado, né? Com ruído, altura e tudo mais. Entra uma questão aí. As questões de acidente, Exato. né? E talvez por isso a necessidade tão grande de ter uma equipe multidisciplinar, porque eu entro com questões que não são tão objetivas, né? Eu entro em questões que são subjetivas, né? Eu e você enxergamos diferente
o ambiente de Exatamente. trabalho e o impacto que ele tem nas nossas vidas. Então, é bem mais profundo, eu vou dizer Exatamente. assim, né? E isso é tão interessante, Tailã, porque imagina que em 2013, quando eu fiz minha dissertação de mestrado, né, e a pesquisa foi exatamente sobre a saúde mental dos trabalhadores bancários que passavam pelos processos de fusão, né, eu fiz essa pesquisa muito apoiada pelo Sindicato dos Bancários de São Paulo, eu tive a oportunidade, né, de conhecer vários bancários, e muitos deles estavam em processo de adoecimento por questões relacionadas à saúde mental. E o que eles traziam muito era um ambiente de trabalho, né, adoecedor, com nível de estresse altíssimo, e em contrapartida a gente não tinha suporte jurídico para mostrar e para comprovar o nexo causal desse processo de adoecimento relacionado ao trabalho. O que é o nexo causal? O nexo causal é quando a gente diz assim, o teu ambiente de trabalho, ele é um ambiente que está te levando a um processo de adoecimento, tá? Então, quando a gente traz isso para um acidente no ambiente de trabalho ou para uma infecção, né, porque você está lidando ali com produtos químicos, por exemplo, ou você está tendo algum problema de postura pelo trabalho repetitivo numa linha de produção, que na realidade hoje a gente até já tem uma substituição muito grande por máquinas, enfim, automação e etc. Não em todas, né? Em alguma parte da indústria. Então, quando a gente fala das questões psicossociais, a gente está falando, como você trouxe, muito bem trouxe, questões subjetivas. E aí fica muito mais difícil a gente encontrar esse nexo, né? O que é que está levando as relações no ambiente de trabalho a te causarem adoecimento? Então, quando o burnout ele já entra como um processo de adoecimento por questões de trabalho, né, ele já passa a ser reconhecido desta forma, a trazer esse nexo causal para a gente já foi uma vitória muito grande. Sim. Porque a gente para e diz assim, opa, então esse esgotamento, né, psicológico que você tem, esse nível de sofrimento que você tem, já está muito relacionado ao tipo de trabalho que você realiza. Sim. E as tuas relações de trabalho. A gente tira a responsabilidade exclusiva daquela pessoa Exatamente. E começa a corresponsabilizar o ambiente de trabalho, a liderança, as outras pessoas que se relacionam com elas, Exatamente, interna perfeito. e externamente, né, da organização. Perfeito, perfeito. E aí, falando um pouquinho mais especificamente dessa regularização, vamos assim dizer, né, dessa atualização da NR1, muitos empresários podem pensar, porque a gente falou muito dessa corresponsabilização, né, da empresa, e que antes isso não era tão claro assim. Então, já pode aí colocar uma reticência aí da parte dos empresários. Mas quando a gente pensa para além dessa burocracia que ela pode trazer, né, de ter que mapear, de ter que ter planos de ação, de ter que ter uma equipe multidisciplinar cuidando disso, mas o que é que as empresas podem, se elas observarem para além dessa obrigação, para além da norma, da lei, digamos assim, ou dos riscos trabalhistas que essa norma pode trazer para a empresa, né? Mas o que é que pode trazer de benefício, assim? Quais são as oportunidades que a gente pode enxergar dentro desse processo novo, né, dos riscos psicossociais? Veja, os benefícios são inúmeros, né? A partir do momento que você tem um colaborador que está bem, que se sente no ambiente seguro psicologicamente. E aí, quando eu trago aqui seguro psicologicamente, eu quero deixar muito claro com vocês que não é um ambiente onde não vai ter conflitos, não é um ambiente onde as pessoas elas não vão... que não vai ter estresse. Que não vai ter estresse. Que não vai ter imprevistos. Que não vai ter meta, que não vai ter imprevisto, que não vai ter urgência. Que as pessoas elas não vão, de alguma forma, se confrontar. Não, isso faz parte de qualquer relação humana. Sim. Né? Eu digo, qualquer relação vive desta forma. Então, segurança psicológica não quer dizer que não existem conflitos. Tá? Mas quer dizer que o ambiente ele é tão seguro psicologicamente, ele é um ambiente tão equilibrado que mesmo onde exista conflitos, a gente vai conseguir superar os conflitos, a gente não vai ter medo de aquele conflito nos trazer uma retaliação. Sim, né? Entendo. Então, inclusive, os conflitos eles são saudáveis até para a produção, né, para o crescimento, para as inovações, trazer coisas novas, para mudanças necessárias na exatamente, organização, faz né? parte. Sim. Né? E aí isso é super importante, tá? A gente tem aí a Amy Edmondson que traz essa fala muito bem, né, sobre segurança psicológica, sobre construção de times, e que eu acho que ela
fala muito bem sobre isso, né? Segurança psicológica não é ausência de conflito, né? Não é sobre empresa, é sobre times, né? E o papel do líder é fundamental na construção de um ambiente seguro psicologicamente, tá? E aí o que é que a gente vê, né, como grandes ganhos? Aumento de produtividade, redução de turnover, redução de absenteísmo e redução de presenteísmo, ou seja, aquela pessoa que está ali, mas não está. Não está produzindo, não está conseguindo criar, não está conseguindo se relacionar, porque ela, né, não se sente segura àquele ponto. Isso é tão sério que o Google, em determinado momento, ele parou para identificar o que era que estava acontecendo, né, que tinham times que eles conseguiam produzir e engajar tanto, e tinham outros que não. E aí foi exatamente isso que ele viu, que em uma das pesquisas, em um ambiente de saúde, né, no ambiente hospitalar, ele identificou que a equipe que mais relatava erros, falhas nos seus processos, nos seus procedimentos, era a equipe que mais tinha engajamento e conseguia trazer soluções. Ou seja, que mais tinha um espaço de segurança psicológica ali construído. E as equipes que menos relatavam falhas, não quer dizer que elas não erravam. Elas erravam. Elas só não conseguiam expressar isso para superar. Entendeu? Então, quando a gente fala de relações saudáveis e a gente fala de construir um ambiente saudável psicossocial, é a gente entender como é que essas relações elas estão sendo construídas dentro do ambiente de trabalho. Sim. Né? Entre aí, pares, entre líderes, entre pares, entre líderes, entre times. Sim, com que isso é fundamental. Né? Os times eles precisam se integrar. Quantas vezes a gente não vê aqueles conflitos acontecendo entre RH e DP, DP e financeiro? Sim, né? Os clássicos, né? Exatamente. Verdade. E aí a gente entender como a gente pode construir um ambiente de trabalho, acho que mais saudável, né? Com certeza. E aí, se ele é mais saudável, ele acaba sendo mais produtivo. Né? E a gente falou, né, dessa parte dessa obrigação e dos impactos que isso pode trazer e como as empresas têm enxergado isso, mas se a gente pensar do outro lado, né? De um lado mais, vou dizer assim, financeiro, talvez. Então, o que é que as empresas que decidem não prestar atenção nisso, ou que decidem não ter o foco devido, né? Porque a gente pode ir para um lugar de um comprometimento real das empresas sobre a saúde mental, sobre a responsabilidade do ambiente de trabalho no adoecimento ou não das pessoas. E a gente pode ir para um lado de cumprimento, né, de uma norma como um documento ali. Mas se a gente for falar em termos reais, assim, né, o que de fato uma empresa pode sofrer de consequência caso, por exemplo, passe por uma auditoria e se perceba que ou as ações não, ou os riscos não foram mapeados, ou as ações são pouco efetivas, ou a empresa fez uma palestra e um ano depois outra palestra, né? Como é que quais são os riscos que de fato ela corre assim quando ela não se prepara ou quando ela não leva a sério esse assunto, como deveria levar? Né, se a gente fosse pensar na saúde mental como, de fato, algo importante dentro das organizações. Antes de até de falar sobre isso, só quero trazer um dado que eu acho super importante. Claro. Tá? A USP, ela trouxe que aqui no Brasil, a gente teve um aumento de 68% de afastamentos por questões de saúde mental. Tá? E que mais de 472 mil licenças foram concedidas só no ano 2024 por causas psicológicas. Muita coisa. Então, olha como é grave. E aí, quando a gente para e diz assim, uma empresa, né, que não está investindo realmente num programa né, de gerenciamento de riscos, né, que vai incluir as questões psicossociais. O que é um programa de gerenciamento de riscos? Tá? É ter uma equipe multidisciplinar, né, onde vai ter a segurança do trabalho, onde vai ter o ergonomista e onde vai ter o profissional de psicologia, né, porque é o profissional de psicologia que vai estar avaliando as questões psicossociais, tá? Onde vai ser feito um diagnóstico, né, através de testes e questionários, de formulários, para poder identificar quais são os riscos reais. Isso precisa ser mapeado. Isso não é através de achismo, mas eu acho que na tua organização, no teu time, são essas questões. Não, o que é que está acontecendo de fato? Quais são os riscos psicossociais que estão acontecendo? E aí, a partir daí, as empresas que não criam planos de ação para sanar esses problemas, que são problemas reais, e aí o plano de ação não é só uma palestra anual, talvez seja, não sei, vai depender. Pode ser mais uma ação, mas não é a ação. Exatamente. Né? Vamos ver aí o que é que vai dar.
né, ela realmente vai ter aí os prejuízos de ser notificado, né, pelo Ministério do Trabalho e aí passar por um processo de acompanhamento mais próximo, né, porque a gente está falando desses dados que são muito altos, são de mais de 400 mil pessoas afastadas por questões de saúde mental em um ano. E aí, você falou no início, né, que desde do dia 26, no caso ontem, que a gente está gravando no dia 27, né, desde o dia 26, isso começou a contar, mas não a nível das empresas serem autuadas, vamos dizer assim, né? É um momento de um ano que as empresas têm para se ajustar. Exatamente. Então, para fazer esse mapeamento, para poder identificar, né, onde é que estão essas questões, quais são as áreas que estão mais afetadas, quais são os times mais afetados, né, e o que deve ser feito de fato, e talvez até ir fazendo um controle, né, se aquelas ações estão dando certo antes de fato, que é dia 26 de maio de 2026, que isso entra em vigor a termos de auditoria, vamos dizer assim, né, de autuação. As empresas podem ser autuadas e pagarem multas, né, a depender da seriedade desse processo que vem acontecendo, né. Exatamente. Então, eu acho que a gente ganhou aí um ano para correr menos, né, para fazer as coisas com a calma, talvez com a seriedade, com a atenção que um assunto como esse pede. E que até o próprio governo ele aparentemente está se ajustando, né, entendendo para onde vamos, como faremos essas iniciativas, o que a gente deve de fato entregar, né, e que deve ser um processo de aprendizagem, né, porque está começando agora. Então muita coisa vai dar certo, algumas coisas não vão dar certo, mas a gente usa esse tempo com inteligência. E aí você já deu, eu vou dizer assim, um spoiler, né, de como esse trabalho é feito, mas aqui na AICA a gente tem um produto voltado, né, para essa NR1, vamos dizer, para a regularização das empresas, que a gente parte desde essa questão do diagnóstico, então, como você falou, né, não é um achismo, é um diagnóstico que a gente consegue mapear, né, esses riscos psicossociais com todas as pessoas, de uma ponta a outra, né, porque isso é parte da norma também, que esse projeto, vamos dizer assim, né, essa iniciativa, ela precisa contemplar todas as pessoas de uma ponta a outra, independente de onde elas estão, dentro da organização, né, em nível hierárquico e talvez até localização geográfica, vamos dizer assim. Então, a gente faz essa identificação. Existe a construção desse PGR voltado para os riscos psicossociais, a construção dos planos de ação, de educação, de comunicação, de ajustes estruturais que são necessários na empresa, porque não é só educação, algumas coisas estão dentro da estrutura e que precisam ser ajustadas, né, para que faça sentido, para criar esse ambiente de segurança psicológica, como você falou. Exatamente. E aí a gente vai para a execução, né, a parte de educação, que a AICA já é especialista nisso, né, e Tati faz parte desse time que executa aí desde, na verdade, do diagnóstico, e a mensuração disso, né? Qual foi o impacto gerado? E, de verdade, muitas vezes, esse impacto não vai ser percebido depois de 3 meses, de 6 meses, mas é uma mudança de postura, de cultura, das pessoas entenderem qual é a sua responsabilidade dentro de um processo de adoecimento ou de cura, vamos dizer assim, né? Mental e psicológica das pessoas que fazem parte da organização. Né? Então, exige da gente, né, uma atenção muito grande, eu diria, né, Tati? Porque, de fato, a gente precisa, finalmente, eu diria, talvez, né? Finalmente, porque você que é psicóloga já fala sobre isso já faz 12 anos. Né? E quantas pessoas já não estão estudando isso e finalmente tornou-se obrigatório, e talvez isso leve as empresas a ter iniciativas relevantes, né, que gerem mudança, né, dentro do ambiente. Então, dito isto, eu queria que se você pudesse deixar um conselho, deixar uma dica, deixar uma sugestão para um empresário, para alguém da área de RH que está assistindo a gente aí, o que é que você diria, Tati? Sobre tudo isso que a gente conversou até agora. Bem, invistam. Invistam, primeiro, no autocuidado. Sim, porque eu acho que se a gente não começa se cuidando, a gente não consegue nem olhar para o outro. Né? Então, a gente começa no autocuidado. E só assim, com certeza, a gente vai estar muito mais preparado para olhar para o outro, para olhar para o time, para olhar para a nossa organização. Né? E é um processo que traz retorno. Né? Traz um retorno assim imenso. Traz um retorno para os nossos negócios, traz um retorno para a sociedade. Tá? Então, eu acho que olhar para a saúde mental é olhar para um contexto geral.
É verdade. As pesquisas, elas estão aí, elas mostram, né, o quanto o nível de agressividade no ambiente de trabalho traz resultados. A gente tem aí a Cristine Porá mostrando através de números, né, que a Cisco teve um prejuízo de 12 milhões de dólares em um ano por questões relacionadas à agressividade no ambiente de trabalho. Então, é real. Invistam. Obrigada, Tati. Espero que essa tenha sido uma primeira conversa de muitas outras que nós teremos. Agradeço demais o teu tempo, a tua disponibilidade com a gente. Espero que você tenha curtido também. Muito! E vamos embora trabalhar, não é verdade? Vamos sim. E aí, se esse papo fez sentido para você, compartilha com alguém da sua equipe, curta esse vídeo, se inscreve aqui no canal para receber mais conteúdos como esse, porque terão, hein? Até a próxima!